Você é oficialmente o Mitsukurina ou Stone, o tubarão duende. Parabéns, você ganhou na loteria genética o prêmio de viver na escuridão eterna, esmagado por toneladas de água, com a aparência de um pesadelo que não deu certo. A maioria dos animais nasce esperando carinho ou proteção. Você nasce num cenário que faria um filme de terror parecer comédia romântica. Sua vida começa a 1.200 metros de profundidade num breu absoluto, onde a pressão é tão forte que transformaria um carro popular numa lata de refrigerante amassada. Mas o verdadeiro problema não é a pressão fora de você, é o que acontece dentro da sua mãe. O útero dela não é um berço quentinho e seguro, é um octógono de MMA sem juiz, sem regras e sem saída de emergência. Você não é filho único por opção dos seus pais, mas por pura necessidade de sobrevivência psicótica. Sua espécie pratica algo chamado oofagia e adelfofagia, traduzindo para o português claro, canibalismo uterino. Enquanto você ainda é um feto cego, mole e subdesenvolvido, você precisa desenvolver dentes funcionais antes do tempo. Não para comer peixes, mas para retalhar e devorar seus próprios irmãos e irmãs que dividem o espaço com você. Você não ganha nutrientes através de um cordão umbilical bonitinho. Você ganha massa corporal, engolindo os restos mortais da sua família. O útero é um buffet de carne de parente. Você passa meses nadando numa sopa de sangue e pedaços de irmãos que não foram rápidos o suficiente para te comer primeiro. Quando você finalmente está pronto para nascer, você não é um milagre da vida. Você é o único sobrevivente de um massacre em ambiente confinado, com o estômago distendido, cheio de proteínas que deveriam ser seus companheiros de brincadeira. E quando você finalmente é expulso para o mundo real, a situação não melhora nem um pouco. Você sai da sua mãe já grandinho, com uns 80 centímetros, mas não se iluda. Você não é um predador robusto, você é basicamente um pedaço de gelatina rosa tremendo de frio. A água ao seu redor está a uma temperatura agradável de 4 graus Celsius, o suficiente para fazer qualquer metabolismo decente entrar em greve. Sua aparência é, no mínimo, constrangedora. Você não tem aquela pele cinza e grossa de um tubarão branco que impõe respeito. Você é rosado, quase roxo, e não é um rosa saudável, é a cor de um frango cru que foi esquecido fora da geladeira. Essa cor vem do fato de que sua pele é tão pateticamente fina e transparente que dá para ver o sangue circulando nos seus capilares capengas. Você não tem proteção, não tem camuflagem decente e parece que foi virado do avesso. Sua mãe? Esqueça qualquer vínculo afetivo. No momento em que você sai, ela te abandona e você deve agradecer por isso. Lembre-se, ela é um tubarão faminto que acabou de perder uma massa enorme do corpo te parindo. Se você ficar dando sopa perto da boca dela por muito tempo, ela vai olhar para você não como meu bebê, mas como reposição calórica imediata. Você está sozinho num deserto de água negra, cego, com a pele rasgável e uma estrutura óssea que mal existe. Sua vitória no útero foi apenas o direito de morrer de fome ou frio do lado de fora. Você é um erro estatístico nadando no abismo, uma salsicha trêmula e flácida esperando que a pressão ou um parasita termine o serviço que a natureza começou mal. Vamos falar sobre a sua árvore genealógica, ou melhor, sobre o toco seco e podre que você chama de família. Seu nome científico é Mitsukurina ou Stone, mas os humanos, na sua infinita necessidade de romantizar o fracasso, adoram te chamar de fóssil vivo. Você deve achar isso o máximo, né? Uma prova de resistência através das eras. Sinto te informar, mas na biologia rigorosa, ser um fóssil vivo não é um troféu, é um atestado de incompetência criativa e preguiça genética. Você é basicamente um software do período Cretáceo rodando num servidor que ninguém faz manutenção há 125 milhões de anos. Seus ancestrais surgiram na Idade Aptiana, numa época em que dinossauros ainda estavam tentando descobrir como voar. Sabe o gênero Scapanorhynchus? Ele é seu avô extinto. Se colocarmos o esqueleto dele ao lado do seu, vira um jogo dos 7 erros, onde a resposta é 0 erros. A semelhança é tão constrangedora que os cientistas passaram décadas discutindo se você não era apenas um erro de classificação ou uma piada de mau gosto, enquanto o resto do oceano estava ocupado evoluindo, testando novas formas e ficando mais eficiente. Sua linhagem olhou para o espelho, viu esse corpo flácido com ossos que parecem feitos de giz escolar e decidiu: está perfeito. A gente não precisa de update. Você é a definição de estagnação morfológica.
Você é um rascunho que a evolução fez num guardanapo sujo. Amassou e jogou no fundo do mar, mas esqueceu de apagar. Você não é vintage, você é obsoleto. Vamos comparar você com seus primos que realmente deram certo, só para doer mais. Olhe para a família Lamnidae, o tubarão branco ou o Mako. Eles são máquinas de guerra hidrodinâmicas. Eles desenvolveram endotermia regional. Ou seja, eles têm aquecimento interno, motor turbo, músculos vermelhos centralizados que permitem explosão e perseguição em alta velocidade. Eles são as Ferraris biológicas do oceano. E você? Você é um carrinho de mão com pneu furado atolado na lama. Sua linhagem não conquistou as profundezas, ela fugiu para lá. Seus ancestrais perceberam que não tinham capacidade para competir na superfície com os modelos mais novos e eficientes. Então optaram por se esconder no escuro, onde a competição é baixa e o padrão de exigência é nulo. Essa covardia evolutiva cobrou um preço alto, a solidão absoluta taxonômica. Você é o único membro vivo da família Mitsukuridae. Seus irmãos de gênero, como o Mitskurina lineata ou o Maslinensis, já foram extintos há eras. Eles tiveram o bom senso de morrer. Só você sobrou carregando sozinho o peso genético de uma árvore genealógica podre. Não existem primos próximos, não existe diversidade. Você é um beco sem saída genético, um naufrágio evolutivo. Se um vírus novo aparecer ou a água esquentar 1 grau a mais, não tem banco de reservas. Você é a versão beta cheia de bugs de um software que os desenvolvedores abandonaram, mas o servidor esqueceu de desligar, rodando inutilmente num loop eterno desde a época do T-Rex. Você sobreviveu aos jogos vorazes intrauterino. Ótimo, agora você entra na fase de crescimento, que no seu caso deveria se chamar fase de decomposição assistida. A maioria dos tubarões desenvolve uma pele que é uma lixa blindada, feita de dentículos dérmicos duros e colágeno trançado, funcionando como um tendão elástico que armazena energia e ajuda a nadar. A evolução olhou para você e disse: vamos economizar no material de construção. Sua pele é descrita pelos cientistas com adjetivos humilhantes como flácida, macia e úmida. Você não tem tônus muscular, você tem a consistência de um pudim vencido. A falta de colágeno na sua derme é tão severa que sua resistência à atração é praticamente nula. Isso significa que você vive perigosamente frágil. Se você esbarrar numa rocha afiada no cânion submarino, você rasga. Se uma presa decidir lutar antes de morrer, ela te corta. Você é, essencialmente, uma gelatina predatória. Crescer para você não significa ficar mais forte e robusto. Significa apenas ficar mais mole e ocupar mais espaço. Qualquer interação física no seu mundo é um risco de necrose, porque seu metabolismo no frio é tão lento que seu corpo cicatriza na velocidade de uma repartição pública em greve. Você vive no limite da integridade estrutural. Um balão de água prestes a estourar, nadando num ambiente cheio de bactérias necróticas, esperando só um arranhãozinho na sua pele de papel para começar a festa. E já que estamos falando de defeitos de fábrica, vamos olhar para dentro. Como você não teve a decência evolutiva de desenvolver uma bexiga natatória como os peixes modernos, você depende do seu fígado para não afundar como uma pedra. Seu fígado é gigantesco, inchado, saturado de esqualeno e óleos de baixa densidade. Você é basicamente um barril de óleo flutuante com dentes, mas manter esse tanque cheio custa caro. Sintetizar esqualeno é um pesadelo metabólico. Você gasta uma fortuna das poucas calorias que consegue ingerir apenas para manter a consistência química desse órgão gorduroso. E a física te odeia. O óleo expande e contrai com a temperatura de forma diferente da água. Se você atravessa uma termoclina, uma mudança de temperatura na água, sua flutuabilidade fica maluca. Você tem que gastar energia muscular, que você quase não tem, para compensar, lutando para não afundar ou subir sem querer. É uma escravidão metabólica. Sua adolescência é isso, um jogo de equilíbrio químico no escuro. E escuro é literal. Seus olhos são minúsculos, sem pálpebras e funcionalmente inúteis. Você está crescendo cego. Sua única janela para o mundo é aquele narigão ridículo cheio de furos, as ampolas de Lorenzini. Você vive tateando o vácuo eletromagnético, torcendo para que um camarão tenha um espasmo elétrico perto o suficiente para você perceber. Você é um adolescente solitário, cego, flácido e viciado em produzir óleo para não cair no abismo. Bem-vindo à vida adulta. Você agora é um espécime maduro do Mitsukurina ou Stone. Seu grande truque, a única coisa que faz você aparecer no YouTube,
é a sua mandíbula. O famoso slingshot feeding. Parece incrível em câmera lenta, né? Aquela boca que se projeta para fora do rosto como o monstro do filme Alien. Mas vamos analisar a engenharia dessa gambiarra. Você não desenvolveu essa mandíbula porque é um super predador. Você desenvolveu isso porque é um nadador patético. Suas barbatanas são moles, seu lobo caudal é fraco e seus músculos são ectotérmicos e lentos. Você não consegue perseguir nada. Se um peixe decidir nadar um pouco mais rápido, você passa fome. A sua boca protrátil é um mecanismo de desespero. É a única forma de você alcançar uma presa sem ter que mover seu corpo inútil. E o mecanismo é aterrorizante para você. Suas mandíbulas flutuam soltas sob o crânio, seguradas apenas por ligamentos elásticos esticados no limite. Quando você dispara a boca a 3 metros por segundo, você está jogando uma estrutura óssea vital para longe do seu centro de segurança. Se você errar o alvo ou se a presa for forte e se debater no momento errado, a força lateral cria um torque brutal. O risco de luxação é real. E adivinhe, um tubarão com a mandíbula deslocada não consegue criar sucção. Ele não come. A sua maior arma é uma aposta suicida. A cada mordida você arrisca quebrar a própria cara e morrer de fome com a boca pendurada. E tem um detalhe hidrodinâmico que o seu cérebro de nós não processa. Quando você projeta essa mandíbula para frente, você destrói a hidrodinâmica da sua cabeça. É como abrir um paraquedas debaixo d'água. O arrasto aumenta instantaneamente. Você sacrifica a sua capacidade de nadar no exato momento em que precisa capturar a comida. É um evento de tudo ou nada. Se você errar, você fica parado na água, com a boca aberta, criando atrito, gastando uma energia que você não tem, parecendo um idiota estático enquanto a lula foge rindo da sua cara. Você vive no que chamamos de gráfico do medo. A linha do seu gasto energético cruza perigosamente com a linha da sua fome. Como seus olhos não funcionam e você depende apenas de sensores elétricos de curto alcance, você come qualquer coisa, e qualquer coisa no oceano moderno inclui lixo. Seus sensores detectam um sinal fraco e você ataca. Parabéns, você acabou de gastar 500 calorias para engolir uma sacola plástica ou um pedaço de cabo de fibra óptica que afundou. Seu estômago não distingue lula de látex. O plástico entope sua válvula espiral, causa impactação intestinal e você morre lentamente, com a barriga cheia de lixo humano, porque sua biologia primitiva não foi feita para filtrar a sujeira do século XXI. Você é um aspirador de pó defeituoso tentando limpar um lixão tóxico. Se você acha que a vida até aqui foi ruim, prepare-se. Agora você é uma fêmea de Mitsukurina ou Stone. E aqui a natureza para de ser apenas indiferente e vira abertamente sádica. A reprodução na sua espécie não envolve cortejo, dança ou escolha. Envolve violência física pura, aplicada contra um corpo que não foi feito para aguentar um aperto de mão. Quanto mais uma mordida. Para acasalar, o macho precisa se segurar em você. E como tubarões não têm mãos, ele usa a boca. Ele morde suas barbatanas peitorais ou a região das brânquias para se manter em posição. Em tubarões normais, com pele de couro, isso deixa cicatrizes românticas chamadas escudos de amor. Em você que tem a pele com a consistência de um saco de lixo molhado e quase zero colágeno, isso causa lacerações profundas, avulsões de tecido e hemorragia imediata. O ato de gerar vida começa com você sendo rasgada viva, em águas profundas e cheias de bactérias. Cada corte desses é uma porta aberta para necrose e sepse. Você inicia a gravidez já lutando contra uma infecção generalizada, gastando uma energia metabólica preciosa para fechar feridas que nunca deveriam ter sido abertas. Você não é uma parceira, você é um substrato biológico que precisa sobreviver a uma tentativa de homicídio para ter o privilégio de engravidar. E acredite, o que acontece depois dentro da sua barriga faz a mordida parecer carinho. Agora dentro de você, a tragédia continua. Você não está gerando uma ninhada, você está hospedando uma batalha real. Lembra do canibalismo? Pois é, como mãe, você é obrigada a produzir continuamente ovos não fertilizados e embriões extras. Você sabe, biologicamente, que está gastando sua reserva de gordura hepática para fabricar comida de luxo para o único sobrevivente lá
dentro é um desperdício metabólico atroz. Você converte sua própria carne em irmãos menores apenas para que o feto dominante os triture. Você é uma fábrica de ração viva para um filho psicopata. E o resultado desse sacrifício todo, uma fecundidade ridícula, enquanto peixes modernos liberam milhões de ovos para garantir que alguém sobreviva. Você aposta todas as suas fichas em, no máximo, 2 filhotes a cada ciclo de vários anos. É uma estratégia de investimento que faria qualquer economista chorar. E geneticamente a situação é trágica. Estudos mostram que sua diversidade mitocondrial é quase zero. P0,0013. Isso significa que você e todos os outros tubarões do Ende são praticamente clones defeituosos uns dos outros. Sua população passou por gargalos tão severos que não sobrou variabilidade. Você está se rasgando toda, sangrando e gastando energia vital para colocar no mundo um filho que já nasce geneticamente pobre, sem ferramentas moleculares para se adaptar a nada. Você não está perpetuando a espécie, está apenas adiando a extinção funcional por mais uma geração de cópias ruins. Você acha que está sozinho na escuridão? Errado. Você nunca está sozinho, porque seu corpo é um imóvel de aluguel barato para as piores criaturas do abismo. Você é um ecossistema de miséria. Conheça seu companheiro de quarto mais íntimo, Ectrogalus mitsukurinae. Percebeu o sobrenome? Sim, esse parasita evoluiu exclusivamente para destruir a sua vida. A especificidade é a cereja no bolo da humilhação. A evolução criou um bicho só para explorar as suas falhas. Esse copépode da família Pandaridae é um pesadelo blindado com ganchos. Lembra da sua pele, aquele papel higiênico molhado que cobrimos na cena 3? Para esse parasita, aquilo não é barreira, é convite. Em um tubarão decente, ele teria que perfurar couro duro. Em você, ele entra como faca quente em manteiga. Eles usam garras de quitina para cavar e se ancorar na sua carne flácida, criando lesões ulcerativas profundas. Você não é um predador alfa, você é um Uber de parasita. Eles se alimentam dos seus fluidos teciduais e sangue, transformando sua superfície corporal num mapa de feridas abertas. E como você nada devagar, eles se acumulam. A carga parasitária aumenta o arrasto do seu corpo na água, fazendo você gastar ainda mais energia para carregar os próprios torturadores. Você vive estressado, com níveis de cortisol estourando, coberto de úlceras que nunca fecham, servindo de banquete para cracas que têm mais armadura que você. Se o lado de fora parece um filme de terror, o lado de dentro é um assalto à mão armada. O seu sistema digestivo foi colonizado. O seu intestino, que possui uma válvula espiral desenhada para tentar espremer o máximo de nutrição de cada bocado, é o lar docilar do Lithobotrium amsichensis. Esse verme cestódio não paga aluguel e ainda rouba a comida da geladeira. Esses parasitas possuem cabeças escólex modificadas especificamente para se enganchar nas dobras sensíveis da sua mucosa intestinal. A infestação física destrói a superfície que você usaria para absorver nutrientes. Pense na ironia suprema. Você vive num deserto biológico, gasta uma energia que não tem para projetar aquela mandíbula ridícula, arrisca deslocar a cara para engolir um peixe. E no final, quem almoça primeiro é o verme. Você é funcionalmente um sistema de delivery para parasitas. Você faz todo o trabalho sujo, a natação, a detecção, a captura. E o Lithobotrium apenas coleta os lucros. É uma expoliação interna. Num organismo que já opera com margens de erro zero e metabolismo de zumbi, ter uma colônia de vermes roubando calorias antes que elas entrem no seu sangue é uma catástrofe. Você não é um predador independente, você é um container biológico. Um hospedeiro passivo mantido vivo apenas o suficiente para sustentar a biota que te devora de dentro para fora. Se você acha que a morte rápida é o pior destino, pense de novo. O seu castigo real é a longevidade. Estudos de crescimento vertebral indicam que você, Mitsukurina ou Stone, pode viver até os 60 anos. Isso parece uma conquista, mas no seu caso é uma sentença de prisão perpétua em regime fechado na escuridão. E a pior parte, você só atinge a maturidade
atividade sexual lá pelos 16 anos. Isso significa que você passa quase 2 décadas vagando no abismo, sendo um adolescente inútil, virgem e cheio de espinhas parasitas, antes de sequer tentar perpetuar sua genética falida. Viver muito no fundo do mar não é sabedoria, é apenas um processo lento de enferrujar biologicamente. Como seu metabolismo é extremamente baixo por causa do frio, você não renova suas células com eficiência, você acumula danos. Você é um arquivo vivo de erros de replicação celular. O estresse oxidativo é o seu companheiro constante. Seus tecidos vão ficando saturados de lipofuscin, o pigmento do envelhecimento. Basicamente, você vai se enchendo de lixo celular que seu corpo não tem energia para limpar. Você não envelhece como um vinho, você envelhece como um pacote de leite aberto esquecido no fundo da geladeira. Você vira um acúmulo ambulante de radicais livres, mantido vivo apenas pelo frio que impede que você apodreça rápido demais. A longevidade é apenas mais tempo para sofrer, e quando o fim chega, ele não é digno. Você não morre de causas naturais no fundo do mar, virando adubo para o ecossistema que te ignorou. O mais provável é que você termine sua existência medíocre como bycatch, captura acidental. Uma rede de arrasto ou um espinhel de fundo te pega. Você não tem força para lutar. Você é içado das profundezas. Aqui começa o verdadeiro show de horrores fisiológico, barotrauma. Você viveu a vida toda esmagado pela pressão. Seu corpo é adaptado para isso. Quando você sobe rápido, os gases dissolvidos no seu sangue expandem violentamente. Você não tem bexiga natatória para explodir, mas isso não te salva. O nitrogênio no seu sangue ferve a frio. Seus vasos capilares rompem. Sabe aquela cor rosa vibrante, quase chiclete, que todo mundo vê nas suas fotos na internet e acha exótica? Aquilo é uma mentira. Aquilo é você tingido pelo seu próprio sangue extravasado sob a pele. Um Mitsukurina vivo e saudável no fundo do mar é provavelmente branco sujo ou cinza pálido. O rosa é a cor da sua hemorragia interna generalizada causada pela despressurização. Seus olhos saltam das órbitas, seu estômago pode ser ejetado pela boca. Você chega à superfície já como um cadáver inchado e deformado, uma caricatura grotesca de si mesmo, pronto para ser fotografado por um macaco pelado que vai postar a foto com a legenda "Monstro do Mar". E o pior, sua carne é flácida e cheia de amônia, então você nem serve para virar jantar. Você morre por nada, e aqui estamos, o grande finale da sua existência miserável. Depois de décadas desviando de pedras no escuro, comendo lixo e carregando vermes no intestino, você espera uma morte épica, talvez uma batalha final contra uma lula gigante ou um duelo de titãs abissais. Esqueça, seu fim é industrial, frio e, acima de tudo, acidental. Você não é o alvo, você é o erro estatístico da pescaria. Você morre como fauna acompanhante. Que termo elegante para dizer lixo que veio na rede. Um barco de pesca de fundo passa arrastando tudo pelo caminho. Você, com sua natação de idoso asmático e músculos de gelatina, não tem a menor chance de fugir. A rede te embola, você é esmagado contra toneladas de camarões e peixes que realmente valem dinheiro, sufocado pela massa de corpos em pânico ao seu redor. E então começa a subida. Para um animal adaptado a viver sob a pressão de 100 atmosferas, ser puxado para a superfície é o equivalente biológico a ser colocado num vácuo espacial. A física se vinga de você. Seus gases internos expandem violentamente, o nitrogênio no sangue ferve, seus olhos saltam das órbitas como num desenho animado macabro. O estômago inverte e sai pela boca. Sabe aquela mandíbula projetável, seu orgulho biomecânico? Na morte, os ligamentos colapsam e ela fica pendurada, frouxa e torta, como uma gaveta quebrada que não fecha mais. Quando você cai no convés do barco, a gravidade finaliza o serviço que a pressão começou. Fora da água, sem o suporte do empuxo, seu corpo flácido e sem esqueleto rígido colapsa sobre si mesmo. Você vira uma poça de carne rosa gelatinosa, uma ameba gigante com dentes. O pescador olha para você não com medo, mas com nojo. O cheiro de amônia que exala da sua pele empesteia o ar. Você não vale nada no mercado. Ninguém quer comer um bicho que tem a consistência de catarro e o gosto de urina. Seu destino final é ser chutado de volta para o mar como lixo, boiando morto na superfície, enquanto as gaivotas tentam bicar sua carcaça dura de borracha, ou ser congelado para virar uma curiosidade num museu empoeirado. Você vai passar a eternidade
humanidade dentro de um vidro de formol, despigmentado, deformado, com aquela cara de choque eterno, servindo de pesadelo para crianças em excursão escolar. Afinal de contas, porque é terrível nascer como um tubarão duende? Porque você é um fantasma biológico que a evolução esqueceu de apagar. Você nasce num banho de sangue fratricida, vive cego e flácido no frio, se desmancha aos poucos por décadas e morre explodindo de dentro para fora, só para ser lembrado pela humanidade como um demônio feio que cheira a banheiro sujo.